vocês e de dizer desse privilégio que ele tem de viver a arte, de ver a arte dele ainda sendo valorizada enquanto vivo. Que é bom você falar de alguém que já foi, mas é melhor falar de alguém que ainda é. Tá? Pessoal, eu só peço desculpa de vocês estarem de boné por recomendações médicas, tá certo? E eu fui convidado pela Sueli para vir falar de uma pessoa que eu tive contato com essa pessoa durante 22 anos. E essa pessoa me ensinou não a amar uma cidade, mas a recriar o povo dessa cidade. Quando eu entrei na Escola de Belas Artes, e hoje eu ouvi todos os testemunhos aqui e batem com isso, pulverizava a cidade com uma cultura. Nós tínhamos diversos corais, nós tínhamos escolas musicais, nós tínhamos tudo que vocês possam imaginar de cultura. Tá certo? Mas não era uma cultura, era diversa. Teatro, cinema. O Santo Antônio a Vaca abriu caminho para nós, tá certo? E essas coisas todas, perguntei agora para o Buzar, onde que foi o erro? Onde? Tá certo? Até hoje eu não consegui achar uma resposta para isso. Onde que nós perdemos tudo? Certo? Então a gente começa a dar de Bento de Abreu que trouxe isso, trouxe aquilo para a cidade, ele tinha uma cultura diferente, tá certo? E depois acabou, tá certo? A cultura morre. E foi através disso, tá certo? Que eu vim conhecer um senhor, que eu vou contar duas vidas dele. Primeira, a vida familiar, tá certo? Do seu Paulo Massi. Eu nasci junto com os filhos do seu Paulo, tá certo? O Paulo, o filho, tá certo? A Regina e o Zinho, um filho de criação. E eles tiveram muita amizade com a minha família também. E eu sempre gostei de pintar essas coisas todas. E às vezes eu ia na casa do seu Paulo brincar com os filhos, ficava paquerando os quadros do seu Paulo. Tá certo? Ou às vezes vendo ele dando uma pincelada. Essa foi uma vida familiar. E um dia, quando a Escola de Belas Artes fechou em Araraquara, não que eu senti vontade de restabelecer a Escola de Belas Artes, não era esse o meu objetivo. Eu vinha de uma caminhada de desenhar história em quadrinho. Eu tinha um amigo que viu alguns meus desenhos e falou assim, vem me ajudar aqui, e eu acabei desenhando história em quadrinho. E quando ele foi embora para os Estados Unidos, eu fiquei com o contrato dele. Mas eu só desenhava lápis e ananquim. E um dia eu resolvi montar uma escola, não dando uma sequência para a Escola de Belas Artes, mas eu tinha outras ideias de congregar uma cidade com tudo, tá certo? E nós tivemos tanto sucesso, tantos alunos, tanto tudo, que vocês não fazem ideia, e eles começaram a cobrar. Poxa, e não tem nada de pintura. Puxa, e eu resolvi conversar com uma pessoa que eu conhecia como amigo, como conhecido de família, você entende? E como pintor. E eu fui conversar com o seu Paulo e dar a ideia dele dar o curso de pintura, certo? Sentei ele dentro do carro e por 2 horas nós ficamos conversando. Eu certo de que ele ia dar uma resposta totalmente atravessada. E a hora que eu acabei de falar todos os planos, ele virou para mim e disse, quando começamos? Eu lembro que era um dia de julho, fazia um frio, mas daquele frio mesmo, você entende? E ele tinha falado assim, domingo, sábado, você me encontra às 7 horas, ele tinha um café ali na rua São Bento, hoje é o Bradesco. Eu falei assim, você me encontra às 7 horas, que nós vamos pintar, porque a ideia era eu fotografar ele pintando, e para nós montarmos os cursos. Eu dava a parte do desenho e ele de pintura. Eu lembro que era um dia frio, mais frio mesmo, 6 e pouco eu cheguei na porta do café, já estava aberto, porque muitos viajantes tomavam café antes de sair pelas suas viagens. Eu falei, não, é muito cedo, não vou. Fiquei dentro do carro com um frio danado. E esperando chegar às 7 horas. Quando foi 5 para 7, eu não aguentei, fui lá,
O seu Paulo virou para mim e falou assim, putz, já atrasou, pô. E eu lá esperando ele lá fora. Nós combinamos às 7 horas, mas seu Paulo, são 5 para 7. Ele tinha uma ganância para pintar. E nós fomos pintar onde hoje é a Cutrale, faz tempo. E ele foi pintando e eu fui fotografando, você entende? Eu não sabia que na época eu estava começando a contar uma história da cidade. Mas foi uma história que ele me ensinou a contar de forma tão diferente, tá certo? Que às vezes eu penso que a gente não sabe o que é o amanhã. E eu fiz tantas coisas, tá certo? Me doei de tal forma que a hora que eu olho para trás, eu falei, puxa, eu construí as coisas certas sem pensar no futuro. Eu não sabia que ia dar certo, tá certo? Tantas coisas. E o seu Paulo me ensinou, tá certo? A viver e a compartilhar com a natureza. Infelizmente, como vocês falaram, a arte não é reconhecida. Para vocês terem uma ideia, como o seu Paulo se interagia com a natureza. A dona Helena, a esposa dele, estava já adoentada. E nós fomos pintar. E chegamos lá e só estou com uma fome danada. Você entendeu? Eu vou pegar aqueles mamões ali, tá certo? Tinha uma quiçaça para chegar no mamoeiro. Ele disse, não, a Helena tinha pouca comida, eu não queria que ela fizesse comida, eu ia almoçar com os meus filhos. E depois chegou visita na casa desses filhos, e eles foram para o outro lado e eu fiquei sem nada. Por que você não falou? A gente passava na Quibelanche e comprava, naquele tempo a Quibelanche ficava na Rua 2. Ele falou, não, ele foi através de toda essa quiçaça para pegar os mamões. Tinha 2 mamões desse tamanho e uma porcaria desse tamanho. Ele pegou desse tamanho. Eu falei, mas seu Paulo, o senhor foi até lá? Falei, você não queria o mamão? Isso daqui para mim dá, é o suficiente. Deixa o outro para os passarinhos. Era assim que ele vivia, tá certo? Eu nunca deixei, se eu esquecesse um pincel, ele virava só, tem aqui, porque nós comprávamos, era barato esse material, nós comprávamos de grosa, tá certo? Está aqui, ele nunca me cobrou um tubo de tinta que ele me deu, tá certo? E eu nunca cobrei um tubo de tinta que eu passei para ele. Esse era uma pessoa totalmente diferenciada, você entende? Vivia de uma forma tão, e era tão diferente, que quando nós criamos a escola, a nossa escola de arte, ele se chamava, nem lembro mais o nome, mas era um grupo de arte, certo? Que queria desenvolver tudo pela ideia do seu Paulo, unir não o artista plástico, mas unia a fotografia, a literatura. Ele conversou com o professor Borba, Francisco Borba, para fazer isso, para mexer com música, com métrica, com isso, enfim, tentar dar uma cultura, para elevar o nome da arte. A nossa escola ficou pequena, você entende? E naquela época foi liberado onde hoje é o Teatro do Wallace Leal, ali na Avenida Espanha. E o seu Paulo foi conversar naquela época com o Desante. E o Desante falou assim, vocês podem voltar para lá. Puxa vida, nós estávamos torcendo a história caminhando, porque nós íamos poder ter coisas mais amplas. Tinham professores da faculdade da Unesp que estavam torcendo para fazer algum movimento diferenciado. Quando o Desante chama o seu Paulo na prefeitura, e fala assim que o DAE, um departamento de água do estado de São Paulo, ele viria para cá e então estava proibido, ele ia precisar lá do local do teatro. E de fato esse DAE ficou bastante tempo. Mas aconteceu que o Desante virou para ele assim, mas vocês vão ter um lugar melhor. Aqui, onde era foi o IEBA, foi isso e aquilo, e hoje é a Casa da Cultura. Puxa, o seu Paulo vibrou, porque aquilo lá poderia ser de Araraquara e ele tinha essas ideias para tocar isso daí de uma forma diferente. Lembro que o seu Paulo ia atrás de pedacinho de mármore
ferros velhos da cidade, coisa assim, porque a escada estava quebrada. Tá certo? A porta foi restaurada porque o seu Paulo viu da Casa da Cultura. Tá certo? Fiz tudo. E certo que um dia, tá certo, ele ia ter um certo retorno com aquilo lá, e os nossos cursos poderiam ser feitos naquele local amplo. Bom, acontece que foram inaugurar a Casa da Cultura, tá certo? Não era esse nome, mas acabaram dando esse nome. Houve convite, esparramaram o convite pela cidade, essas coisas todas, e esqueceram de mandar o convite para o seu Paulo. Então, chega no dia da inauguração, eu falei para o seu Paulo, eu vou, eu quero ver como que vai estar o ambiente. E fui, e cheguei lá por uma felicidade, virou descante para mim e falou assim: ô Kiko, cadê o Paulo? Eu falei: ele não veio. Mas por quê? Não fui convidado descante. Mas falei assim no meio de um público para doer mesmo. Eu falei: como? Ele chamou os dois responsáveis, ele tem para fundar, e falou assim: amanhã eu quero conversar com vocês. Simplesmente, eu passei na casa do seu Paulo, e eu tinha combinado com ele, depois de sair dessa inauguração, para ele deixar a luz acesa, para dizer que ele estava acordado. Se tivesse apagado, eu ia embora, porque eu não sabia o horário que terminava. E passei, a luz estava acesa. Eu virei para ele e falei assim: ó, amanhã vamos conversar com o senhor manda conversarem comigo. E um dos representantes do restante foi conversar comigo, querendo dizer que aquilo que teve simplesmente foi uma pré-inauguração. Haviam trazido para Araraquara o Zequete e um artista de São Carlos, um artista plástico, que ninguém sabia, ninguém sabe quem é, tá certo? Resultado, eu ouvi o seu Paulo chorar 2 vezes na minha vida. Esse dia e o dia que a dona Helena partiu. Certo? Era esse homem que construiu tudo sem olhar para nada e sempre foi renegado. Tá certo? Hoje eu fico contente de vocês falarem o nome dele. E tem uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Escutando tudo isso que vocês falaram, tá certo? A última vez que eu conversei com o Ernesto Lia, já numa casa de saúde, tá certo? Ele falando, e eu anotei o que ele falou e guardo isso na minha carteira. Rogério, escuta. Araraquara produz tantos talentos quantos os desperdiça e faz questão, tá certo, de não os reconhecer. Exatamente. Esse foi o Ernesto Lia que eu conheci. Eu volto a guardar ele na minha carteira, tá certo? Gente, palmas para o Kiko também, né? Para mim,